OAB Ceará entrega prêmio de jornalismo Luiz Cruz de Vasconcelos aos jornalistas agraciados. No estúdio, uma entrevista com o tesoureiro da CAASSE sobre a campanha de vacinação da entidade e os investimentos em inclusão digital. Iniciativas para os próximos meses são debatidas na 6ª sessão extraordinária do Conselho Seccional da OAB Ceará. A Advocacia Alencarina ganha 52 novos membros. Veja também, CAASSE firma novos convênios. Conheça as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia, o PROMAD. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Chegou a hora de você ficar informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da OAB. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. Os vencedores da primeira edição do Prêmio de Jornalismo Luiz Cruz de Vasconcelos, promovido pela OAB Ceará, foram apresentados no último dia 29 de agosto. A solenidade de entrega da premiação ocorreu na sede da ACI, Associação Cearense de Imprensa. A comissão julgadora do primeiro Prêmio de Jornalismo Luiz Cruz de Vasconcelos, formada pelo advogado Cleto Gomes e pelos jornalistas Newton Almeida, Miguel Macedo, Wagner Borges e Adízia Sá, teve dificuldade para chegar ao nome dos vencedores, diante do grande número de trabalhos inscritos. Quantas vezes os repórter, correndo risco de vida, quando não são assassinados, né, procura divulgar a imprensa a tempo e a hora para que as pessoas sejam informadas do que está ocorrendo. A OAB, da mesma forma, também procura defender o Estado de Direito e a sociedade. Então, eu pude perceber que existia essa identidade de prerrogativas e era necessário que a OAB instituísse, no caso, esse prêmio para poder reconhecer o trabalho de cada um desses profissionais que no dia a dia vive colocando a sua vida em risco para prestar informação a tempo e a hora. Daí veio a ideia deste prêmio que nós não pudemos implementar na gestão passada. Mas fico muito feliz nesse momento pelo fato da ideia ter prosseguido. Graças a Deus conseguimos conquistar a doutora Suzete, que foi uma das idealizadoras juntamente com a gente, e ela tocou em frente e a gente está vendo isso se concretizar hoje. A seccional cearense da Ordem dos Advogados aproveitou a ocasião para homenagear membros da imprensa cearense. A lista foi composta pelos jornalistas Adízia Sá, Dimitri Túlio, Edilmar Norões e Nonato Albuquerque. Isso é um reconhecimento por uma instituição como a OAB, sem dúvida alguma, torna mais importante essa homenagem. E eu até dizia há pouco tempo, e quando a homenagem traz o nome de Luiz Cruz Vasconcelos, eu que fui aluno do professor Luiz Cruz, e sei do quanto ele foi importante para a universidade, do quanto ele foi importante para os meios jurídicos do nosso Estado. Evidente que um nome dado a este prêmio deixa o homenageado mais gratificado. Quanto à homenagem em si, como jornalista, nós temos que nos dizer de muita satisfação, agradecido, porque isso, quando eu tenho um olhar retrospectivo, ao longo de todos esses 50 anos de exercício profissional, quando você é reconhecido por um trabalho como esse, é evidente que isso lhe deixa tranquilo quanto àquilo que você exerceu em sua profissão e está exercendo. Eu acho que, para nós jornalistas, é significativo ser homenageado. E volto a dizer, quando uma homenagem parte de uma OAB, mais motivos tem para que você se torne mais feliz pelo reconhecimento. Eu fico muito honrada, primeiro por partir da OAB. A OAB me dá uma coisa que pouca gente sabe, mas eu vou revelar a você. A única frustração da minha vida é não ter me formado em advocacia. Eu queria ser advogada. De maneira que quando eu falo em OAB, eu falo com profundo amor e emoção, porque eu poderia estar lá. De maneira que eu fico feliz por essa homenagem
E agora que vou assumir a presidência da nossa Associação de Imprensa no dia 10, espero manter com a OAB uma união muito grande, um compartilhamento de atividades, de promoções, porque esta casa estará sempre aberta para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Ceará. Com respeito e com uma honra, que é uma das lembranças melhores que eu vou guardar dessa minha atividade de jornalista. Eu tenho pela Ordem dos Advogados uma admiração, tanto quanto o povo brasileiro, pelas lutas, várias lutas, demandas que foram feitas ao longo dos tempos. A OAB tem sido uma defensora dos direitos, da salvaguarda dos direitos, principalmente do cidadão. E ao lembrar o meu nome, junto com de jornalistas que realmente merecem, como a professora Adízia, Dilmar, Dimitri, eu acho que eu me sinto até intimidado, que são mestres e eu sou um discípulo de todos eles. O vice-presidente da OAB Ceará destacou o papel da imprensa e da advocacia na defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos. A valorização do jornalista e do meio de comunicação como ferramenta importante da construção da democracia. E quando o jornalista independente, ele noticia o fato, ele expõe a ferida, não é? No veículo de comunicação com imparcialidade, ouvindo outra parte, apurando os fatos com responsabilidade, não é? Ele contribui muito para a cidadania, não é? Para a veiculação da informação da verdade, não é? Para o senso crítico, para a opinião, para que as pessoas tomem conhecimento e tenham sobre os fatos que acontecem alguma opinião, não é? A instigação, a crítica, não é? A instigação, a opinião sobre os fatos é que faz a sociedade se modificar. Porque se todo mundo pensasse do mesmo jeito, nada ia para frente. Então as pessoas, a sociedade toda, cada um tem sua opinião, sua divergência, E isso é que faz, não é? A sociedade e a democracia se desenvolverem cada vez mais, não é? Porque as pessoas ficam analisando. Então, os jornalistas são profissionais, não é? Muito importantes no processo democrático da construção da cidadania. Não é? O papel da imprensa na história do mundo, na história do país, ela é importantíssima. E há tempos atrás ela era calada, ela era proibida de se manifestar. Hoje não, a liberdade de expressão ela é plena, então as pessoas podem se manifestar da forma que quiserem, respeitando o direito do próximo. Mas isso é importantíssimo, né, para a democracia e para a convivência social. A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, a CAASSE, está desenvolvendo uma ampla campanha de vacinação junto à categoria. Para saber mais detalhes sobre a campanha e sobre os investimentos da entidade em inclusão digital, nós conversamos agora com o tesoureiro da CAASSE, Dr. Renan Viana. Dr. Renan, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Satisfação, Evelio, retornar depois de tanto tempo, né? Fazia um tempinho que eu já não comparecia ao programa. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta campanha de vacinação que visa abranger todo o estado do Ceará. A campanha já vinha sendo desenvolvida desde a gestão passada, né? Mas concentradamente na capital. Mais uma vez, demonstrando a força de vontade e o compromisso dos delegados da CAASSE, a gente está tentando conduzir, levar, né, a campanha a todas as subseções. Já aconteceu a campanha em Aracati, hoje, por coincidência, está acontecendo em Quixadá e os delegados das demais subseções estão tentando conseguir perante as suas respectivas secretarias de saúde as vacinas que chegam ao custo de R$ 70 a unidade, né, para disponibilizar gratuitamente para a classe. Né. E a categoria, ela tem aderido à campanha, ela tem realmente participado? Bastante. No Fórum Clóvis Bevilacqua, quando aconteceu, nós chegamos a mais de 200 colegas imunizados. E na Justiça do Trabalho, que ainda não havia acontecido lá, né, no Fórum Altran Nunes, foram quase 150. É um número bastante representativo. Bastante representativo. Doutor Renan, um outro projeto que eu reputo relevantíssimo, diz respeito aos recursos que estão sendo cedidos pelo Conselho Federal, dentro de um programa chamado FIDA 2013, Exato. que visa ampliar a inclusão digital dos advogados. Você poderia falar um pouco sobre este projeto? Mais uma vez, a Caixa de Assistência do Ceará sendo elogiada em Brasília. O presidente da OAB Federal, Marcos Vinícius, tem por uma das metas de gestão dele essa ampliação digital, né? E
O FIDA, que é um recurso anual que todas as caixas de assistência recebem do Conselho Federal, nas normas que regulamentam o FIDA, foi acrescentado um dispositivo para, vamos dizer assim, para indicar com maior concentração os recursos para essa finalidade. A Caixa de Assistência já vem fazendo isso desde 2010, há mais de 3 anos. Né? Na primeira gestão do presidente Valdetário à frente da OAB, 2010-2012, foram inauguradas aí por volta de 90 salas de apoio aos advogados. A grande maioria, a esmagadora maioria, com equipamentos conseguidos e disponibilizados pela Caixa de Assistência com recursos justamente desse FIDA. Essa semana nós estamos apresentando a Brasília o projeto FIDA 2013. Né? Os recursos devem estar sendo liberados, acredito que em outubro, e até o final do ano o Estado todo estará sendo brindado com novos equipamentos e com um detalhe, que é importante. Acabou-se aquele malveso que acontecia até bem pouco tempo de se guaribar equipamentos e mandar para o interior equipamentos usados. Agora não, agora os equipamentos que vão para o interior são os mesmos que são utilizados na capital, mesma qualidade. Quais são basicamente os tipos de equipamentos? São impressoras, scanners, computadores? Nós temos concentrado computadores de última geração, impressoras multifuncionais laser, que inclusive facilitam por ter uma capacidade maior de impressão, né? Não fica precisando aquela troca constante do cartucho. Scanners de alta velocidade, 25 folhas por minuto, leitoras digitais, né? E não só, em algumas subseções, por exemplo, um projetor para um auditório, enfim, equipamentos de toda sorte na área de informática. E hoje é fundamental você dotar todas estas salas de apoio, de infraestrutura, para que o advogado possa exercer a profissão, porque o processo virtual é um caminho sem volta. É indispensável, eu diria. A meta que nós estamos tentando alcançar é que cheguemos ao final de 2015, se não com todas, mas com praticamente todas as salas de apoio do Estado dotadas de equipamentos suficientes para o manuseio de processos virtuais que realmente, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, é um caminho sem volta. Doutor Renan, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela é o braço social da OAB. Ela exerce um papel relevantíssimo para facilitar o dia a dia da advocacia, do advogado. Então, eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui quais são os principais serviços prestados pela CAS e quais são os mais procurados. São inúmeros e por um custo anual de R$ 140. É muito pouco. Nós temos serviço de transporte dos advogados entre os fóruns, são 2 vans novas, né, Mercedes-Benz. Temos a maior ambulância do estado do Ceará, nova também, à disposição dos advogados, 24 horas, todos os dias da semana. Serviço de odontologia na capital e no interior. O hotel de trânsito, que é uma ferramenta importantíssima. O advogado tem até 2 diárias mês para o exercício profissional em 10 hotéis conveniados no interior, nas sedes das subseções, e 2 na capital. Além de convênios inúmeros, né? Publicações gratuitas, enfim. Realmente uma gama de convênios que, pelo custo que se cobra, se torna muito mitigado o valor em comparação com o benefício que é oferecido. A entidade dispõe também de uma farmácia própria e de serviços de fisioterapia? Fisioterapia, inclusive na modalidade RPG e Pilates. Fonoaudiologia. A farmácia hoje em dia funciona na sede e está em andamento o projeto de reabertura da farmácia que funcionava no Fórum Clóvis Bevilacqua, que atendia não só a advocacia, mas os próprios jurisdicionados, enfim, operadores do direito em geral. Nós estamos aí empenhados em tentar conseguir a reabertura da farmácia ainda esse ano. Doutor Renan, vamos falar agora sobre um sonho antigo da categoria, que era ter uma previdência complementar própria. Este sonho foi concretizado. Como é que está o ABPrev hoje? Frisar, primeiramente, que depois da edição das leis complementares 108 e 109, nós devemos esquecer aquele passado de planos fechados turbulentos, né? Hoje não existe mais essa possibilidade. A ABPrev é uma realidade consolidada. O Estado do Ceará, dentro do sistema ABPrev, que nós somos vinculados ao ABPrev São Paulo, é o único da federação que tem assento no Conselho Deliberativo, porque já ultrapassou mais de 1.000 associados ao ABPrev, né? O nosso colega Vinícius Maia Lima é o nosso conselheiro deliberativo, e temos o suplente também, o Alisson Queiroz.
O sistema de previdência fechado, não dá para comparar com o sistema aberto, a rentabilidade, a segurança, né? A taxa de administração é muito mais baixa, a transparência, não há taxa de carregamento, né? Isso tudo faz com que, no futuro, a rentabilidade seja, sobremodo, mais vantajosa do que um plano aberto. A segurança foi consolidada através das leis complementares 108 e 109, que foi pensada por pessoas que estabeleceram, né, que criaram planos de previdência fechado como esse, que é o da OAB-Prev, pensadores do direito previdenciário complementar, que contribuíram efetivamente para tornar o sistema blindado contra situações que no passado, já distante, aconteciam e que comprometiam, vamos dizer assim, a credibilidade, a segurança. Hoje não mais. Hoje é a forma de investimento mais segura que existe para o advogado garantir um futuro tranquilo, é a previdência complementar da OAB-Prev. Doutor Renan, quais são as metas, digamos assim, da entidade para os próximos meses deste ano? É lógico, além dos investimentos em inclusão digital. Até o final do ano, com recursos do FIDA, nós pretendemos, conjuntamente com a AB, a CAAS, ela caminha de mãos dadas com a AB, a gestão é compartilhada, certo? Nós pretendemos fornecer equipamentos suficientes para que seja equipado um número ainda bastante razoável de salas até o final do ano. Também estamos trabalhando duro, né, para conseguir finalmente reinstalar a farmácia do Fórum Clóvis Bevilacqua, que vai ser uma reconquista, né, da categoria. Doutor Renan, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a CAAS consiga implementar todos os seus projetos no sentido de facilitar cada vez mais o dia a dia do advogado e abre espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma satisfação participar do programa e deixando aberta aí a classe, a tesouraria da Caixa de Assistência, a transparência da tesouraria, os colegas que quiserem informações sobre a vida financeira da CAAS, nós estamos de portas abertas e a qualquer momento que quiserem, eu estou lá à disposição para prestar informações sobre a vida financeira, que é muito boa. Recentemente tivemos as contas de 2012 aprovadas pelo Conselho Pleno da OAB e estamos trabalhando para persistir nesse equilíbrio financeiro contínuo. Então, muito obrigado mais uma vez. Ivelise Maia. No dia 29 de agosto, ocorreu a 6ª sessão extraordinária do Conselho Seccional da OAB Ceará. Na ocasião, foram discutidas diversas iniciativas da Ordem para os próximos meses. Na parte inicial da sessão, o presidente Valdetário Andrade Monteiro entregou carteiras da Ordem para 10 jovens advogados e empossou 47 novos membros de 23 comissões temáticas. Na sequência, o conselheiro estadual Márcio Vitor Albuquerque, que preside a Comissão de Direito Penitenciário, apresentou um requerimento solicitando a instalação de salas de apoio da Ordem em todas as delegacias do Estado. Na maioria das vezes, cerca de 90% dos casos, é instaurado um inquérito policial. E o advogado, ele é essencial nessa fase. Inclusive a súmula do Supremo Tribunal Federal determinando que o advogado ele tem direito de acessar os autos de inquérito policial. Então, o que nós estamos sentindo, e que é um reclamo da grande maioria dos advogados criminalistas, é que na fase de inquérito policial há uma grande dificuldade do advogado ter acesso a esses autos, como também há uma grande dificuldade na própria acomodação do advogado na delegacia. Em inúmeras visitas que nós fizemos, nós notamos que o advogado, muitas vezes, ele fica aguardando a audiência em pé, fora da delegacia, próximo a detentos. Na delegacia sequer há parlatório. Então, urge que haja uma mudança disso. O advogado é essencial à justiça e, no caso do processo penal, quando há um crime, a fase inquisitorial é de extrema importância, então urge que o advogado tenha o seu espaço garantido naquela repartição pública. E é bom que se diga que boa parte das delegacias, elas que têm xadrez, estão superlotadas. Então, mais do que importante a presença do advogado. Recentemente, foi feita uma alteração no Código de Processo Penal em que é possível, na fase cautelar, na fase do procedimento, na fase do inquérito, que no lugar de prisão preventiva ou de prisão temporária, sejam aplicadas medidas mais brandas.
por exemplo, ser expedido uma fiança em favor do detento, uma medida mais branda, mais serena, para ele não ficar preso. São as outras medidas cautelares. Então, essas medidas, se não forem arbitradas de início pela Justiça, é importante que o advogado utilize a sua prerrogativa para fazer a sua defesa e solicitar esse tipo de medida. Mas é evidente que é necessário que tenha um espaço para ele. Então, a OAB, a Comissão de Direito Penitenciário, bem como outras comissões e o Conselho, de um modo geral, hoje, de forma unânime, aprovaram uma medida no sentido de nós nos reunirmos, nós termos um contato agora com a Secretaria de Segurança Pública para, paulatinamente, ser instalada, tanto na capital, na região metropolitana, como no interior, o local para o advogado criminalista poder fazer a sua defesa. E dessa forma nós estaremos contribuindo para a sociedade, para os direitos humanos e, de um modo geral, para a liberdade do preso. Na ocasião foi apresentada a prévia de um vídeo institucional referente às discussões em torno da redução da maioridade penal. A OAB Ceará é contra a proposta e pretende ampliar o debate sobre a temática com toda a sociedade. A recém-impossada presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente deu mais detalhes sobre a campanha. A favor da posição do presidente da OAB, Dr. Valdetário Andrade, que a redução da maioridade penal nada impede o cometimento de novos crimes, tendo em vista que o nosso sistema penitenciário hoje em dia deixa muito a desejar, pois está com números suficientemente esgotados de presos, que hoje se encontram nas penitenciárias do Brasil inteiro, não só em Fortaleza. Então, essa superlotação, ela não favorece de maneira alguma a ressocialização do preso. Pelo contrário, se nós reduzirmos a maioridade penal, que hoje é de 18 anos, para 16 anos, será que nós vamos garantir que não sejam mais cometidos delitos? Será que a criminalidade vai acabar? Creio que não. Acho que vai piorar. E nós não temos ainda essa ressocialização do preso, essa qualificação no nosso sistema prisional. Então, o que nós podemos iniciar um trabalho seria com mudar algumas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, como as medidas socioeducativas, torná-las mais severas, aumentar o tempo de internação do preso, que vai ter que cumprir a pena. Então, são essas, a gente tem que, na verdade, focar para o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Ceará, a CAASSE, firmou parceria com o COP Cursos Especiais de Segurança. O benefício vai conceder desconto de 20% no curso de proteção, atentados e segurança pessoal. O curso é realizado em 2 dias, com um total de 20 horas aula. A CAASSE também firmou parceria com a Aliança Viagens e Turismo, que oferece 12% de desconto nos serviços de vendas à vista dos pacotes de viagens, incluindo o tour religioso, bem como desconto de 5% na venda parcelada dos referidos pacotes em até 6 vezes. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, concluímos o mês de agosto com inúmeras comemorações em torno da advocacia, da valorização do advogado, visitando o interior do Estado e permitindo que a OAB estivesse presente nos mais distantes locais de trabalho da advocacia. É importante agora continuarmos permanentemente ampliando a base de trabalho dos advogados, como ocorre esta semana em Paracuru e São Gonçalo. Inauguraremos novas salas de apoio, ampliando o leque de opções para que o advogado, ao chegar aos fóruns, seja na capital ou no interior do Estado, ele tenha onde exercer a sua profissão. Também realizamos essa semana um seminário de Direito e Saúde. Já vem se tornando algo tradicional da advocacia debater outros temas que não só os nossos do dia a dia, da militância civil, federal ou trabalhista. Enfim, fazendo mais por você, tentando atingi-lo aonde mais você precisa, no apoio à classe, na valorização e, principalmente, estendendo a ordem para todo o Estado.
A Advocacia Alencarina ganha 52 novos membros. Veja também como foi a festa do Rubi. A gente volta já. A Advocacia Alencarina ganhou 52 novos membros que prestaram compromisso e receberam a carteira da ordem no último dia 30 de agosto na sede da FESAC. Em uma conversa informal com os novos colegas de trabalho, o presidente da OAB Ceará ressaltou a necessidade da advocacia participar regularmente de cursos e demais atividades de qualificação. Como é habitual, entidades parceiras da OAB no estado, como a CAAS e a FESAC, também foram apresentadas aos jovens operadores do direito. Coube ao professor Vanilo de Carvalho apresentar o elenco de cursos ofertados pela FESAC, ao passo que o tesoureiro da CAAS, Renan Viana, falou sobre os diversos serviços desenvolvidos pela Caixa. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará firmou uma parceria com o INSS para implementar um plano de educação previdenciária. E para conhecer mais detalhes sobre esta parceria, nós conversamos agora com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, doutora Regina Jansen, e com o gerente executivo substituto da Gerência Executiva de Fortaleza, Denevar José da Rocha. Doutora Regina, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. A Comissão de Direito Previdenciário se sente honrado de estar mais uma vez aqui. Doutora Regina, a Comissão de Direito Previdenciário desenvolveu um plano de ação que visa também a educação previdenciária. E o INSS também tem um plano de educação previdenciária. Por isso que a comissão decidiu se juntar com o INSS e desenvolver esse plano em conjunto? Digamos que sim. Mas, a priori, nós nos reunimos, pela necessidade de algumas informações que chegaram até nós a respeito do atendimento nas agências, certo? E convidamos as gerências executivas do INSS aqui no estado do Ceará. Então, as três gerências de respeito a Fortaleza, Sobral e Juazeiro. E nesse primeiro encontro, nós conversamos e descobrimos esse projeto de educação previdenciária que também existe na nossa comissão, dentro do nosso plano de ação. E resolvemos fechar essa parceria. Tanto que nós já tivemos a primeira caravana social de educação previdenciária, agora no sábado passado. Denevar, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Gerência Executiva de Fortaleza. Qual o tamanho da gerência, quantas agências ela tem e de que forma é feito o trabalho? A Gerência Executiva de Fortaleza ela é composta de 34 agências, sendo 8 agências na capital e o restante na região metropolitana e interior. O trabalho do INSS, nós sabemos que a Previdência Social ela tem o papel de reconhecer os direitos do cidadão. E sabemos da evolução de conhecimento da sociedade, aí precisa a gente ter, nós temos avançado muito, temos programas eficientes no que diz respeito à informática, mas precisamos avançar mais. Então, essas oportunidades são raras e, com certeza, vão nos ajudar bastante junto à sociedade para podermos atingir as nossas metas. Regina, a senhora falou sobre a caravana social. A senhora poderia explicar um pouco mais de que forma é realizada a caravana social? Bom, a caravana social, o objeto dela é levar a educação previdenciária para a sociedade, certo? Esclarecendo a concessão dos benefícios, quais são os direitos e deveres desse segurado. Essa primeira caravana, ela foi com parceria, com apoio da Faculdade Darcy Ribeiro, foi realizada em uma das salas da Faculdade Darcy Ribeiro, com quase 100 pessoas presentes, certo? Então foi um quórum muito bom. E a próxima que está agendada agora, já no último sábado de setembro, que vai ser na comunidade do Pirambu. Essa caravana social, ela leva à comunidade esclarecimentos. O objetivo dela é esse. Então, nesta segunda caravana que vai se realizar, a comunidade desde já fica convidada a se fazer presente para tirar suas dúvidas, porque lá estará presente tanto os membros da OAB quanto os representantes do INSS. Denevar, o senhor poderia falar um pouco sobre quantos benefícios são expedidos hoje por mês? E qual o número de demandas judiciais existentes? Nós temos hoje os benefícios, as demandas judiciais, elas geram 1.289 demandas judiciais e
70,9% desses benefícios são benefícios urbanos e o restante são de benefícios rurais. Qual o total de beneficiários no estado do Ceará e quanto isso representa em termos de valores? Nós temos um total, muito oportuna a pergunta, nós temos um total de 1.200.000 beneficiários no estado do Ceará, isso gerando uma renda de 900 milhões de reais que é injetado no estado do Ceará. Maior do que muito município pequeno, como a gente tem. Na maioria das vezes, tem municípios que a renda do fundo de participação do município fica inferior ao valor que é pago aos beneficiários do INSS. Doutora Regina, uma outra ação que eu tenho acompanhado, desenvolvida pela Comissão de Direito Previdenciário do Estado do Ceará, diz respeito a punir, coibir a atividade dos atravessadores nas agências. Como é que está sendo feito esse trabalho? Pronto. Então, o nascedor dessa parceria com o INSS, essa convocação dessa reunião com a gerência, ela nasce daí, certo? Ela nasce nesse sentido de coibir, porque nós sabemos que hoje o próprio advogado previdenciarista, ele evita de estar numa agência do INSS, porque às vezes ele é até confundido, né, desrespeitado em algum momento, e nós estamos traçando para poder desmistificar essa ideia de que o advogado é um atravessador. Então, nós vamos ter situações que são passadas orientações erradas para o segurado, certo? Para que se consiga um benefício, e é dado por quem? Por um atravessador. Então, a advocacia previdenciária, estando em parceria com o INSS, ela visa o quê? Coibir a prática desse. Estamos em elaboração de um cartaz que vai ser fixado em todas as agências do INSS de todo o Ceará, certo? Para que o advogado se identifique ao chegar, certo? E quais são os traços que devem ser dispensados a ele. Nós não buscamos aqui um atendimento específico diferenciado, certo? Mas nós queremos e conversamos com os gerentes executivos esse olhar, certo, mais apurado, para não se confundir um profissional do direito com um atravessador. E coibindo essa presença desse atravessador nas agências. Então, nós temos denúncias de pessoas que fazem ali o seu trabalho durante o dia na agência do INSS para captar aquelas pessoas, né? Para poder evitar que elas efetuem o seu pedido. Doutora Regina, todas essas ações desenvolvidas em parceria com o INSS, através da Comissão de Direito Previdenciário, são muito importantes no sentido de esclarecer os direitos e deveres dos segurados e até mesmo no sentido de defender as prerrogativas dos advogados. Estas ações, elas estão também chegando no interior do Estado? Estão. Tanto que a Gerência Executiva de Juazeiro, que está sob o comando da doutora Lucrécia, e a OAB, que se faz presente também, nós vamos nos reunir agora para levar todos esses projetos que estão sendo implementados aqui na capital também para o interior. Porque, como eu digo, não adianta estarmos trabalhando aqui apenas no âmbito da capital, porque as ações são demandas por todo o estado do Ceará. Os advogados previdenciaristas, eles têm que ter conhecimento, certo, do que está sendo feito e efetivado. Então, as próximas caravanas também serão realizadas lá. A ideia maior é que seja concomitante. É um curso também de processo administrativo no INSS. Conhecer o advogado previdenciarista, mesmo que não tenha prática, que prefira a demanda judicial, mas o objetivo futuro é que ele conheça a prática do processo, os passos do processo administrativo. E nós temos já agendado para a segunda quinzena de outubro, né? Estamos fechando agora a parceria com a Justiça Federal para se fazer lá no prédio da Justiça Federal esse curso sobre processo administrativo. Olha, é vantagem para ambas as partes. O INSS é uma das instituições que hoje ela reflete, ela tem um peso em toda a vida de todo cidadão aqui, de todo o país. Especificamente aqui no Ceará. Se o advogado não tiver um conhecimento mais apurado sobre desse processo administrativo, fica difícil a orientação para o seu cliente. Doutora Regina, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que essa parceria entre a OAB Ceará e o INSS seja proveitosa para todos os lados e abre espaço para as suas considerações finais. A Comissão de Direito Previdenciário,
estará aberta para esclarecer as dúvidas, tanto para os segurados quanto para os advogados, certo? E agradecemos mais uma vez a presença aqui. Denevar, suas considerações finais. O INSS agradece também essa participação fundamental tão relevante e também estamos à disposição da sociedade, do modo geral, para os esclarecimentos dentro dos seus direitos e deveres. Fidelize mais. O ponto alto das comemorações do mês do advogado, a Festa do Rubi, foi organizada pela OAB Ceará e aconteceu no dia 31 de agosto no Yacht Clube. Confira. A comemoração reuniu centenas de advogados e advogadas e contou com os shows de Tiago Farra e da dupla Luiz Marcelo e Gabriel. Segundo a diretoria da Ordem, momentos dessa natureza ajudam a integrar ainda mais os membros da advocacia cearense. No quadro Mundo Jurídico e Informática desta semana, o especialista em tecnologia da informação, Diógenes Martins, fala sobre as impressoras 3D. Provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito de impressoras 3D. Também conhecidas como prototipagem rápida, essa nova tecnologia de fabricação aditiva cria modelos tridimensionais de forma rápida e com baixo custo de desenvolvimento. Não vou me atentar pelo uso em si das impressoras 3D, apesar de ser algo bastante interessante. Irei concentrar-me somente na aplicabilidade e no risco que esta tecnologia traz. Já imaginou criar um modelo para a área industrial, construção e engenharia? Maquetes 3D de edifícios? Peças exclusivas como roupas, sapatos e carros? Como seria interessante criar reinvenções da história, como 14 bis de Santos Dumont? Ou mesmo um fóssil da época jurássica? Comprar sem sair de casa também é totalmente aplicável a essa tecnologia. Artigos de joalheria, objetos de decoração e utilidades domésticas podem explorar a capacidade de produção em massa da nova tecnologia, deixando seus produtos mais acessíveis e baratos. Desde que as impressoras 3D chegaram, temos visto realmente coisas incríveis sendo desenvolvidas com elas. Entretanto, temos um risco iminente que foi exposto em um blog especializado em armas. Uma postagem de um usuário alega que ter construído armas de verdade com impressoras 3D. E o mais interessante, elas funcionam perfeitamente, inclusive atirando balas. Se isso é verdade, não tenho certeza, até porque não existe nenhum artigo científico ou algum projeto concreto. Entretanto, existem muitas notícias e vídeos na internet que relatam essa produção. Eu espero ter contribuído com estas informações. Fiquem ligados no programa. Se você tem alguma dúvida, entre em contato através do endereço eletrônico contato@tmxbrasil.com.br. Não esqueçam também de nos enviar e-mails com suas sugestões para o quadro. Até a próxima e fiquem com Deus. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Confira. Curso de Direito Constitucional, 4, 11 e 18 de setembro, horário 19 às 22 horas, local FESAC na Avenida Pontes Vieira, número 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento, graduado R$ 240, graduando R$ 220. Curso de Extensão em Direito Ambiental, dias 3, 5, 10 e 12 de setembro, horário das 19 às 22 horas, local FESAC na Avenida Pontes Vieira, número 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento, graduado R$ 350, graduando R$ 330. Curso sobre Direito de Família, dias 10, 12, 17 e 19 de setembro, horário das 19 às 22 horas, local FESAC na Avenida Pontes Vieira, número 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento, graduado R$ 120, graduando R$ 100. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Essas pessoas, quando tiverem tempo, terão também dinheiro para desfrutar de bons momentos. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários,
caso ocorra alguma fatalidade. Estes são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB Prev Ceará. Não perca tempo, faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Que tal agregar a tecnologia ao serviço de advocacia do seu escritório? Conheça o PROMAD, Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas à área jurídica, aliadas ao uso de avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado jurídico, como a criação da logomarca e o desenvolvimento do site profissional do advogado. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório desenvolvido por duas empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante. E tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. E você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil e andamentos processuais automáticos. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório. Chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Justiça da Bahia, inscrições até 12 de setembro. Tribunal de Justiça do Piauí, inscrições até 8 de setembro. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Até lá!